Boa noite, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento, orando com a palavra. Espero que cada um esteja com um coração desejoso de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar dessa palavra que alimenta a nossa vida, essa palavra que alimenta a nossa fé. Então que você tenha vindo neste momento para acolher aquilo que Deus quer nos falar nesta noite, né? Aquilo que é a palavra de Deus para mim e para você. E é sempre bom a gente perceber, a gente compreender que Deus tem sempre uma palavra para nós, né? Deus tem sempre uma palavra para nós. Já se perguntou hoje o que Deus quer falar ao meu coração? Qual é a palavra de Deus para mim hoje? O que Deus tem a me falar? O que Deus quer me falar nessa noite, nesse dia? Já se perguntou isso? Deus sempre tem uma palavra a nos dizer. Em todas as situações da nossa vida. Nós é que muitas vezes não sabemos ouvir, não sabemos escutar. Mas vamos, neste momento, vamos nos preparar através da oração. Boa noite a você que está chegando. Sejam todos bem-vindos a mais um Orando com a Palavra. Iniciemos com o momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo sobre nós. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Peçamos que o Espírito Santo venha como fogo devorador, incendiar os nossos corações com a chama viva do seu amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, com o Espírito Santo. Sois um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o tema do Orando com a Palavra de hoje é justamente este que eu fixei aqui, né, nos comentários. Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Este é o tema de hoje. É uma passagem da profecia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37.
Se você quiser, tiver com a sua Bíblia aí em mãos, quiser acompanhar, abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Esse versículo 9 é o tema do nosso encontro de hoje, mas eu vou ler outros versículos, tá bom? Então vou começar a leitura para que a gente possa meditar essa palavra. E que o Espírito Santo já vá trabalhando na nossa vida, nos nossos corações, para que Ele de fato possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. Que você hoje diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, faz o que tu quiseres na minha vida, no meu coração. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu necessito de ti. Eu necessito da tua ação na minha vida. Eu necessito, Espírito Santo de Deus. Então, vamos iniciar a leitura agora, capítulo 37 do livro de Ezequiel, da profecia de Ezequiel, que diz assim: a mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos, que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Dando uma pausa aqui na leitura, para a gente poder compreender. Esse texto bíblico trata de quê? O profeta, ele tem uma visão. Ele tem uma visão. Ele mesmo vai dizer no início: a mão do Senhor desceu sobre mim e me arrebatou. Ele teve uma visão. E o que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Ele viu uma planície cheia de ossos secos. E ele diz aqui: estavam inteiramente secos. Inteiramente secos. Essa visão do profeta Ezequiel. Continua a leitura. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Aqueles ossos inteiramente secos. Deus faz uma pergunta para ele: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Ele respondeu: Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados. Lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida.
a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Olha só, primeiro Deus pergunta a ele: filho do homem, estes ossos podem reviver? Se coloque no lugar dele. Se Deus chegasse para você e você estivesse diante de um osso ou de uma ossada totalmente seca, totalmente ressequida, e Deus perguntasse para você: fulano, esses ossos podem retornar à vida? E depois dessa pergunta, a qual ele responde: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E depois, olha, qual é o pedido que Deus faz a ele? Qual é o pedido que Deus faz a ele? Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Profere um oráculo sobre esses ossos. O que significa oráculo? Oráculo é palavra, mas é uma palavra que deseja se realizar. É uma palavra que deseja se realizar. E isso Deus pede para que ele pronuncie o oráculo. Filho do homem, pronuncia o oráculo sobre os ossos. Mas que palavra era essa? O que o profeta deveria pronunciar? O que o profeta deveria dizer? Deus diz para ele o seguinte: profere um oráculo sobre esses ossos, ossos dessecados. Escutai a palavra do Senhor. Imagina só, você dizer para um osso seco: escute a palavra do Senhor. Parece loucura, não é? Parece loucura. Deus pede para que o profeta fale com um osso seco. Fale com o osso seco. Diz para o osso: ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé. E Deus, o profeta vai falar, na verdade, aquilo que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer? Vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. E diz, e continua a leitura, continua o texto: profetizei, pois, assim como tinha recebido a ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir. Em seguida, um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Vejam só, assim que o profeta Ezequiel obedece a Deus e profetiza, dizendo para aqueles ossos secos, ossos dessecados: ouvi a palavra do Senhor, escutai a palavra do Senhor. Quando ele pronuncia o oráculo, que é essa palavra que deseja acontecer, que deseja realizar,
quando ele pronuncia o oráculo, começa naqueles ossos a se criar nervos, carnes, peles. Olha só. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Tudo isso começou a acontecer a partir do momento que ele pronunciou o oráculo. Se o profeta Ezequiel não tivesse pronunciado o oráculo, isso não teria acontecido. Era necessário que ele obedecesse a Deus e pronunciasse o oráculo. E profetizasse sobre aqueles ossos. Se ele não obedecesse, nada aconteceria. Eu dou um exemplo para que a gente entenda. Por exemplo, na Santa Missa, na hora da consagração, tem um momento que o sacerdote, ele impõe as mãos sobre os dons do pão e do vinho e ele pede o Espírito Santo para que as oferendas sejam santificadas e que se transformem no corpo e no sangue de Cristo. E o milagre acontece. O pão deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e se torna sangue de Cristo. Mas isso só acontece se o sacerdote pronunciar o oráculo. Se o padre não pronunciar o oráculo, não acontece. É por isso que um leigo não pode celebrar a missa, não pode presidir a missa. Celebrar pode, não pode presidir a missa. Não tem como. O leigo não recebeu o sacramento da ordem. Não recebeu a unção para isto. Não recebeu o sacramento da ordem. É um exemplo para a gente entender essa palavra. O milagre da transubstanciação só acontece quando o sacerdote, celebrando e presidindo a Eucaristia, invoca o Espírito Santo, pronuncia o oráculo, repete as palavras de Jesus da última ceia. Aí o milagre acontece. Se o padre não disser, não pronunciar o oráculo, não acontece. Assim também nos outros sacramentos. Vou dar outro exemplo. Eu dei o exemplo aqui da missa, do milagre da transubstanciação. Mas isso acontece também no sacramento da confissão. Quando você vai se confessar, preste atenção que o padre, quando ele vai dar a absolvição, ele faz uma oração. É a oração da absolvição. A fórmula da absolvição. Quando o sacerdote, e somente quando ele, depois que você, arrependido, confessou os seus pecados, depois de ter terminado de falar os seus pecados, arrependido, o padre, depois de te aconselhar, depois de falar algumas coisas para você, ele diz a fórmula da absolvição, absolvendo os teus pecados. Se o padre não fizer isso, os teus pecados não são perdoados. E é até bom que você saiba sobre isso também, por quê? Porque se você vai dizer, padre, eu quero me confessar, tudo bem, aí você vai, começa a conversar com o padre, mas se o padre não pronunciar esse oráculo,
você volta para casa com o mesmo pecado. Por quê? Porque foi só uma conversa. Se o padre não pronunciar o oráculo, que é a fórmula da absolvição, você não foi absolvido do seu pecado. E eu estou dando esses exemplos para que você entenda esse texto. Para que você entenda esse texto. Só como diz aqui a leitura, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Isso só aconteceu porque ele pronunciou o oráculo. Continuando a leitura. Todavia, não tinham espírito. Não tinha ainda o espírito. Já tinha músculo, já tinha carne, já tinha pele, mas ainda não tinha o espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé. Vem, Espírito, e aí o tema de hoje. Vem, Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que revivam. Espírito Santo, Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Deus pede para que ele pronuncie esse outro oráculo. Ele pronunciou o primeiro oráculo aos ossos. Agora o segundo oráculo é pedindo o Espírito. Espírito, vem sobre esses ossos, para que vivam. Para que vivam. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre os seus pés, um imenso exército. Olha só, o que foi que aconteceu quando o profeta pronunciou o oráculo ao sopro, ao Espírito? O Espírito veio sobre eles, e eles ficaram de pé. E era um numeroso, um imenso exército. Aqueles ossos que antes ossos secos deixaram de ser simplesmente ossos secos, ossos ressecados. Criaram nervos, carnes, músculo, pele. E tendo pronunciado o oráculo ao sopro, ao Espírito, e tendo penetrado neles, eles se tornaram um numeroso exército de pé. Continua a leitura. Então o Senhor me disse, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Olha só que interessante. Quem são os ossos secos? Quem são? Deus está dizendo para ele, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem, o que os israelitas diziam? Eles dizem, nossos ossos estão secos. Nossa esperança está morta. Estamos perdidos. Eu vou repetir esse versículo, porque também é um versículo chave para a nossa compreensão, para tirarmos uma profunda mensagem para nós. Deus disse para ele, filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. É toda a casa de Israel. É toda a casa de Israel.
E Deus diz para o filho do homem, para o profeta, eles, ou seja, o povo de Israel, eles dizem, nossos ossos estão secos. Nossa esperança, ele está falando de esperança. Nossa esperança está morta. Estamos perdidos. Eu queria só aqui, para que você compreenda a profundidade desse texto, eu quero fazer agora uma contextualização. Vamos contextualizar para que você entenda essa leitura. O que é que estava acontecendo? A pergunta é essa. O que é que estava acontecendo com o povo de Israel? O que é que o povo de Israel estava vivendo? Porque imagine você abrir a boca para dizer, esses ossos secos somos nós. A nossa esperança está morta. Nós não esperamos mais nada desta vida. Nós não temos mais esperança de nada. Nós estamos acabados. Nós estamos perdidos. Imagina que situação você diria isso? Então, o que é que o povo de Israel estava vivendo? O povo de Israel, ele estava exilado na Babilônia. E o que que significou o exílio da Babilônia? Eu já falei em outras vezes, nas missas, em outros momentos, eu já falei sobre isso. Sobre o exílio da Babilônia. O que que significou o exílio da Babilônia? Quando o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele leva o seu exército à cidade santa, a Jerusalém, ele invade Jerusalém com seu poderoso exército. Destrói o templo, que era o lugar mais sagrado do povo, o lugar do encontro com Deus. Era assim que o povo entendia o templo. O lugar do encontro com Deus. O lugar de ouvir a palavra de Deus. O lugar da manifestação de Deus. O rei Nabucodonosor com seu exército invade Jerusalém, derruba a casa e destrói o templo. Mata muita gente. Muitos judeus foram mortos naquela invasão. Ele pega o povo e leva para a Babilônia para escravizá-los. A Babilônia é um território pagão, onde não se cultuava a Deus, onde não se cria em Deus. O povo não acreditava em Deus na Babilônia, era um povo pagão. E o povo, os judeus, foram escravizados na Babilônia. Uma escravidão horrível. Detalhe. Na Babilônia, além do povo sofrer a escravidão, vamos procurar entender um pouco o sofrimento do povo na Babilônia, no exílio da Babilônia. Além da escravidão, trabalhar como escravo. E olha que essa escravidão do exílio da Babilônia, ela durou quase 50 anos. Imagina você ser escravo durante quase 50 anos. Muito sofrimento. Uma escravidão tremenda. Muito sofrimento. Além disso, como eu dizia, além da escravidão, o povo estava proibido de viver a sua fé, expressar a sua fé, de fazer as suas orações. Não podia, era proibido. Não podia mais. Nenhuma manifestação de fé
O povo podia fazer mais. Nenhuma oração, nada com relação à sua fé o povo podia fazer. Nada. Então, o povo chegou a um tal nível de sofrimento, e veja, repito, quase 50 anos. Aquele povo abriu a boca para dizer o quê? Deus nos abandonou. Deus deixou de nos amar. Deus deixou de nos amar. Quase 50 anos no exílio. Deus deixou de nos amar. Deus nos abandonou. Foi o que o povo disse. Foi o que o povo começou a dizer. Foi o que o povo começou a pensar. Não, tanto sofrimento, Deus só pode ter nos abandonado. Deus não nos ama mais. Então, diante de todo esse contexto de sofrimento, de escravidão, é que nós podemos entender isso que o texto está dizendo aqui, esse versículo. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Estamos perdidos. Versículo 12. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que sou eu, o Senhor, que eu o disse e o executei, oráculo do Senhor. Olha só, enquanto que o povo, diante de toda aquela dor, diante de toda aquela situação difícil, de todo aquele sofrimento, chegou um determinado momento que o povo perdeu as esperanças. Veja como essa palavra é muito atual. Quantas pessoas hoje ainda estão perdendo a sua esperança ou nem tem mais? Quantas pessoas que não esperam mais dias melhores? Quantas pessoas que já estão mortas e não sabem? Quantas pessoas que estão sem ânimo? E uma pessoa sem ânimo é uma pessoa sem alma. Porque alma, do latim, é isso, ânimo. Ânimo. Ânimo significa alma. Então uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma. Pessoa sem ânimo. E a leitura dizia que o povo tinha perdido a esperança, tinha perdido o ânimo. Por isso, os ossos secos. Por isso os ossos secos. E olha a palavra de Deus. Olha o que Deus pede ao profeta para dizer ao povo, para dizer àqueles ossos. Dirige-lhes o seguinte oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos. Vou abrir os vossos túmulos. Eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Deus está dizendo que vai libertar o povo. E esse povo vai voltar para a sua pátria. Deus vai realizar uma libertação, assim como fez no Egito. Deus vai fazer o povo voltar. É claro que, assim como aconteceu no Egito, a escravidão no Egito, e a escravidão no Egito foi consequência do pecado do povo, o exílio da Babilônia também foi consequência do pecado do povo. O povo que se afastou de Deus. O povo que começou a desobedecer a Deus. Por isso caiu nas mãos do inimigo. Se tornou escravo na Babilônia. E sofreu as consequências do seu pecado, da sua desobediência a Deus. A tal ponto de perder a esperança. E Deus está dizendo
Eu vou abrir os vossos túmulos. Meu povo, eu quero que o Espírito Santo faça com que você compreenda a profundidade desse texto e, mais do que isso, que ele te faça enxergar o que nós estamos vivendo hoje, ou o que nós possamos estar vivendo hoje. Porque eu digo que ainda hoje muitos se encontram nos túmulos. Agora, é interessante que essa profecia fala de uma situação irreversível aos olhos humanos. Lembra daquele versículo que quando Deus chega para o profeta Ezequiel e diz: Filho do homem, esses ossos podem reviver? Ele responde: Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Mas humanamente, como um osso seco pode voltar a viver? E aqui que está o belo. Aqui que está o belo. Porque aquilo que aos olhos humanos parece não ter mais saída, parece não ter mais jeito, para Deus tem jeito. Olha que coisa bonita, meu povo. Aquela pergunta que Deus fez a ele: Filho do homem, esses ossos podem reviver? Talvez hoje Deus esteja falando com você. Só claro que em outro contexto. Em outro contexto. Na situação da sua vida hoje. Naquilo que te fez perder a esperança. Naquilo que te fez perder o ânimo. Naquilo que te fez ir para o fundo do poço. Naquilo que te fez cair numa profunda depressão. Na tristeza que se instalou na tua alma. Deus te pergunta: é possível isso mudar? É possível isso mudar? Talvez, como eu dizia, aos seus olhos, a situação seja irreversível. Talvez aquilo que você está vivendo, talvez você já tenha falado até. Não tem mais jeito. Esse problema não tem mais solução. Talvez você seja uma pessoa que já perdeu as esperanças. Talvez você não acredita mais que isso pode ser mudado. E o que a palavra de Deus está dizendo? Aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora imagina você, se o profeta Ezequiel tivesse dito assim: Senhor, é impossível um osso seco voltar a viver. Isso não acontece. Senhor, o Senhor está me pedindo. O Senhor está pedindo para eu falar com o osso seco. Eu não vou fazer isso. Compreenda isso também. Porque para você sair de uma situação, e para que Deus realize um milagre nas nossas vidas, para que Deus renove a nossa vida, para que Deus nos arranque do profundo abismo, da tristeza, do desânimo, da desesperança, é preciso nós fazermos também a nossa parte, é preciso nós também darmos o primeiro passo. Porque eu repito, se ele não tivesse pronunciado o oráculo, nada teria acontecido. Isso que eu acabei de dizer não é só uma frase bonita, não. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E Deus está dizendo: diz ao meu povo, eu vou abrir os vossos túmulos.
Vou vos arrancar dos vossos túmulos. Eu porei o meu espírito em vós e vivereis. E vivereis. Olha só, meu povo. Tudo pode ser mudado. E aqui eu ressalto também a ação do Espírito Santo. Então compreenda. Aquilo que para você não tem mais solução, para Deus tem. Aonde você não consegue ir, Deus vai. Deus vai. E aqui eu quero que você compreenda a nossa necessidade da ação do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, vindo sobre nós, ele tem o poder de nos curar. Ele tem o poder de nos libertar. Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Eu não tinha, hoje, eu quero partilhar com vocês, eu rezando hoje, durante o dia, e meditando a palavra de Deus, eu lembrei daquilo que Jesus ele fala a respeito do diabo. É um versículo, uma passagem bem conhecida. Quando o Evangelho diz assim: o diabo, ele veio para quê? O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Não é isso que Jesus diz? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Só que enquanto eu meditava, eu até anotei, né? Graças a Deus está aqui do meu lado. Não estava previsto eu falar isso da minha reflexão, da minha oração pessoal. Mas agora se encaixa perfeitamente. Diante daquilo que Jesus fala, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Eu meditando a palavra, eu refletia. Eu até escrevi a frase. Diz assim: se o diabo veio para matar, roubar e destruir, o Espírito Santo veio para quê? O Espírito Santo, ele veio para restituir, dar vida e fazer novas todas as coisas. Eu vou ler a frase toda para você, a frase completa. Se o diabo veio para roubar, matar e destruir, o Espírito Santo veio para restituir, para dar a vida e fazer novas todas as coisas. E esse Espírito Santo é o Espírito que você recebeu no dia do seu batismo. O Espírito Santo está em você. E é esse Espírito Santo que nós precisamos clamar sobre nós. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar a solenidade de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo é derramado. Nós vamos celebrar. Nós vamos pedir o Espírito Santo. E eu digo a você, o que eu quero dizer para você? É que mesmo que você esteja numa situação na qual você não tem mais esperança, se você olhando para dentro de si mesmo, você não percebe mais esperança, você não espera mais dias melhores, você não espera mais que a situação seja resolvida, que o problema seja resolvido, que você supere o sofrimento, que você supere a dor, se você não acredita mais numa solução para aquilo que você está vivendo,
A solução é a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu não sei o que te roubou a fé. Eu não sei o que te roubou a esperança. Eu não sei o que te roubou o ânimo, a alegria de viver. Eu não sei qual motivo. Eu não sei o motivo pelo qual você está perdendo o sentido de viver, o gosto pela vida. Mas eu sei que o Espírito Santo pode restituir tudo isso em você. Por isso eu digo, eu tenho rezado tanto esses dias pelas pessoas com ansiedade, pelas pessoas com depressão, pelas pessoas que estão em pânico, pelas pessoas que estão desesperadas. Meu povo, é hora de clamar o Espírito Santo. É hora de suplicar o derramamento do Espírito Santo, porque aquilo que eram ossos secos, pelo derramamento do Espírito, aqueles ossos secos que o próprio Deus falou para o Filho do Homem, para o profeta Ezequiel, é toda a raça israelita. Mas veja, existe o antes e o depois. Existe o antes do oráculo e o depois do oráculo. Antes do oráculo, o povo era um bando de osso seco, sem vida. Estavam mortos, sem esperança. Depois do oráculo, depois que o Espírito vem sobre eles, se tornou um poderoso e um imenso exército de pé. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer te levantar. Deus quer te pôr de pé. O Espírito Santo quer realizar isso na tua vida hoje. O Espírito Santo quer te ressuscitar. Rezemos, meu povo. Rezemos. O nosso tempo é tão pouco para a gente rezar, para a gente meditar a palavra. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Espírito Santo não precisa de 1 hora de live para te ressuscitar. O Espírito Santo ele não precisa de 1 hora de live para curar, para libertar. O Espírito Santo não precisa de 1 hora de live para libertar o teu esposo, o teu filho dos vícios, das drogas, do álcool. Ele só precisa de 1 segundo. Ele só precisa que você pronuncie o oráculo para te devolver o ânimo, para te devolver a fé, a esperança, o gosto pela vida. Ele só precisa que você abra a boca e diga para ele: vem Espírito Santo. Para que você seja curado, restaurado, liberto. Para que a sua família seja restaurada. O Espírito Santo não precisa de 1 hora de live. Ele só precisa que você abra a boca e diga: vem Espírito Santo, eu preciso de ti. Vem Espírito Santo, ressuscita-me. Façamos isso agora, meu povo. Nos coloquemos agora em oração. Temos poucos minutos para isso. Mas como eu dizia, o Espírito Santo não precisa de 1 hora de live para poder agir e fazer novas todas as coisas. E o Salmo diz isso, não é? Um dos Salmos fala isso. O Espírito Santo é aquele que renova a face da terra. Vamos clamar o Espírito de Deus agora sobre nós. Espírito Santo, neste momento nós clamamos a Ti. Espírito Santo, nesse momento nós queremos pronunciar o oráculo. Nós queremos, Espírito Santo, pronunciar o oráculo sobre a nossa vida. Vem, Espírito de Deus, vem nos tirar dos nossos túmulos. Vem, Espírito Santo, Tu que és vida. Vem, Espírito Santo, Tu que és o sopro de vida. Sopra em nós, para que vivamos. Espírito Santo, eu quero te pedir neste momento, sobre todos aqueles que estão desanimados. Eu te peço, Espírito Santo, sobre aqueles que, por conta de toda a situação que nós estamos enfrentando, de pandemia,
já não tem mais ânimo, já não tem mais esperança. Eu te peço, Espírito Santo, sobre aqueles que já entregaram a sua alma à tristeza, ao desânimo. Senhor, eu pronuncio agora o oráculo sobre essas vidas, sobre esses corações. Clamemos, meu povo, clamemos juntos, clamemos juntos. Você aí na sua casa, peça, clame o Espírito Santo. É promessa de Deus. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Espírito Santo, desce sobre nós. Assim como tu desceste sobre aqueles ossos secos. Dai-nos vida, Espírito Santo. Desce, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão com depressão. Desce, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão com ansiedade. Desce, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão desanimados com a vida, que não tem mais alegria de viver. Desce, Espírito Santo, agora sobre eles. Eu te peço por cada pessoa que está aqui, Espírito Santo, acompanhando, rezando neste momento. Espírito Santo, nós necessitamos de Ti. Tu és a vida da nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu clamo sobre essas vidas, eu clamo sobre essas pessoas. Desce, Espírito Santo. Batiza esses corações. Mergulha essas vidas agora em Ti, Santo Espírito de Deus. Dá vida àqueles que estão mortos. Aqueles que estão mortos pelo desânimo, pela tristeza, pela falta de fé e de esperança. Ressuscita, Espírito Santo de Deus. Vem, sopro de vida. Eu suplico, Espírito Santo, que assim como em Pentecostes, sobre aquela casa, sobreveio um forte vendaval, que neste momento, Espírito Santo, sobre a casa de cada um de nós, aconteça o mesmo. Um poderoso vendaval, um vento impetuoso, invada agora as nossas casas, nos batizando, nos dando nova vida, renovando a nossa vida, renovando os nossos corações, dando-nos um novo ânimo para viver, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Sobre aqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Sobre aqueles que estão nos vícios. Os que sofrem com ansiedade. Os que têm depressão. Os que estão em pânico. Os que hoje são escravos do medo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Desce agora sobre todos. E renova a vida de cada um, o coração de cada um, a família de cada um. E que esse oráculo se cumpra nas nossas vidas. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos abençoe e realize a sua palavra em nós. Ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Que você continue invocando o Espírito Santo sobre a sua vida, todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo é a solução. O seu agir na nossa vida realiza o impossível. Realiza o impossível. Aquilo que para nós não tem mais jeito, para Ele tem. Pois tudo é possível para Deus. Ele realiza o impossível nas nossas vidas. Creiamos, meu povo. O Espírito Santo está aí agora, ao seu lado, com você. Seja amigo, amiga do Espírito Santo, e você verá o que ele fará na tua vida. Deus abençoe.